Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais uma videoaula, lição de número 12. Estamos encerrando mais um trimestre, a penúltima lição. Hoje vamos falar sobre o reinado de Josias, o último rei justo que fez a vontade de Deus, que promoveu um grande avivamento no reino do sul, capital Jerusalém, rei de Judá. Vamos só recapitular aqui, porque até a lição de número 8, que falou sobre a cura de Naamã, estava mais voltada para o reino do norte, capital Samaria, né? Divisão das tribos. Aí a lição 9, nós falamos sobre o reinado de Joás, reino do sul, de Judá. Começou a reinar com 7 anos, começou muito bem e terminou muito mal. Aí na lição de número 10, voltamos para o reino do norte, onde falamos sobre o cativeiro de Israel. O último rei do norte foi o rei Oséias. Aí na lição passada, temos um salto, fomos falar do reinado de Ezequias, um rei que também fez história no reino de Judá. Só que entre Joás e Ezequias passou alguns reis. Depois de Joás reinou Amazias, depois de Amazias Uzias, depois de Uzias Jotão, depois de Jotão Acás. Aí sim veio o rei Ezequias, estudamos na última lição. Aí Ezequias morreu, reinou Manassés. O comentário dessa lição não falou sobre o reinado de Manassés, mas Manassés foi um rei mau, mas que se arrependeu no final. Depois de Manassés, Amon. E depois de Amon, Josias. Amon foi o mau rei, reinou apenas 2 anos. E então foi morto Amon pelos seus próprios servos. E aí começou a reinar Josias, filho de Amon, com apenas 8 anos de idade. Ele começou a reinar. Aí na próxima lição, lição de número 13, vamos falar sobre o cativeiro de Judá. Porque depois de Josias reinou ainda Jeoacás, Jeoaquim e por último Zedequias, que foi o último rei de Judá. Então vamos lá, no reinado de Josias. Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade. E aí quando ele fez 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. E esse buscar ao Senhor, aos 16 anos de idade de Josias, ou seja, ele começou a pesquisar sobre Deus, ele quis entrar ou repetir os feitos de Davi, ele começou a pesquisar sobre como que foi o reinado de Davi, e ele buscou sobre quem seria o Deus de Davi, o reinado de Davi, para ele fazer semelhantemente conforme foi Davi. E aí o comentarista vai dizer que Josias foi o último dos reis justos de Judá. E vai dizendo que nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. E é interessante que o comentarista vai dizer que Josias não conseguiu ser 100%. Isso nos aprende, nos ensina. Às vezes nós falamos assim, de boa intenção o inferno está cheio. Beleza, mas por outro lado, isso não tem na Bíblia não, tá, querido? De boa intenção o inferno está cheio, fica claro. A intenção de Josias, o esforço que ele fez para ser justo diante de Deus, de buscar a Deus, isso contou muito diante de Deus. As nossas intenções e o nosso esforço para procurar fazer o certo do jeito certo, meu querido, isso conta muito diante de Deus. Tá bom? Josias é um exemplo disso, o reinado de Josias é um exemplo disso. E então, o desejo de Josias de realizar reparos na casa do Senhor, ele ordenou então a Zafão, o escrivão, e outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadasse, fundos para possíveis recursos financeiros para reformar a casa. Aí o sumo sacerdote Ilquias, quando entra no templo, quando começa os trabalhos por ordem do rei, ele encontra a lei no templo, passa para o escrivão, ou encontramos o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. E o primeiro a ler o livro da lei de Moisés após ser encontrado foi o escrivão Sofá. E ele então leva o livro para o rei Josias, que enquanto lê o livro, ele então se lamenta. Se lamenta porque ele está fazendo tudo errado. Ele então propõe em seu coração e ele começa a agir de tal forma, de acordo com a lei do Senhor. Ele rasgou as suas vestes, e começou a fazer conforme a vontade do Senhor. E aí veio o início de um grande avivamento. Deixa eu aplicar nisso aqui. Não quero falar muito o que está na lição, mas
floreado do que tem a ver com a lição. Escute, hoje, literalmente, o livro da lei, a Bíblia, né? Claro que naquela época era o Pentateuco, né? Hoje a Bíblia ela não está perdida, literalmente, mas ela está perdida de outras formas. Como a Bíblia se perde hoje? É conforme diz certo comentarista, né? Que era ruim, uns temia na época da Reforma Protestante, onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não lia a Bíblia porque não tinha acesso. E aí alguém vai dizer que hoje é pior, as pessoas lêem porque têm acesso, tem a riqueza na mão que é a palavra de Deus, mas não lê, mas não estuda. Então, em certo ponto, a Bíblia está perdida nos dias de hoje, não literalmente. Temos a Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, né? Fabrica uma Bíblia, produz uma Bíblia a cada 3 segundos. Sai uma Bíblia no Brasil. A cada 3 segundos sai uma Bíblia no Brasil. E mesmo assim a Bíblia está perdida. Por quê? Primeiro que as pessoas não leem. Já é comprovado que maior parte, mais de 50% dos crentes, daqueles que se denominam crentes no Brasil, não leem a Bíblia. Tem a Bíblia por ter. Outros leem, mas naquilo que lhe convém. Lê, estuda, desbruça sobre a Bíblia, faz uma anatomia da Bíblia, mas não vive a Bíblia. Fala muito de Bíblia e vive pouco Bíblia. Faz uma anatomia da Bíblia, mas não prova da palavra de Deus. Usa a Bíblia como se fosse um livro de receita. Ou como se estivesse assistindo um programa de TV sobre comida, já viu? Como se fosse um Masterchef. Tem como você ficar satisfeito. Não, hoje a minha janta vai ser assistir o Masterchef. Você assiste e vê aquelas delícias. Delícia, mas não se satisfaz, você não prova. Ou como simplesmente um cozinheiro que cozinha maravilhosamente bem, serve uma comida para todo mundo, mas ele mesmo não almoça. Um cozinheiro que faz comida e não almoça, ele vai sofrer de anorexia. Então, nesse aspecto, a Bíblia está perdida. Uns não sabem nada de Bíblia, porque não lê, não estuda, tem preguiça, se envolve com entretenimento, com as redes sociais, com tudo, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler, entender e estudar a Bíblia. Outros leem e estudam a Bíblia, mas não colocam em prática, mas não conseguem viver. Fala muito e vive pouco, e não coloca em praticidade. Então, a Bíblia continua perdida. E sem Bíblia não tem avivamento, porque quando acharam o livro, o rei Josias leu o livro da lei, ele então sintonizou, ele teve uma sintonia, um reconhecimento da sua atual situação que ele estava e que o povo estava. Ele disse, estamos tudo errado. Pediram até que fosse a profetisa Uda para ver se Deus mandaria o julgamento, o juízo. E aí a profetisa falou, olha, Deus vai mandar sim. Mas como Josias voltou para o Senhor, se arrependeu, se humilhou, eu não vou mandar, não vou deixar que o meu povo seja cativo agora, enquanto Josias estiver vivo. Eu vou adiar esse cativeiro do meu povo pela atitude de Josias. Então a palavra de Deus, quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus como ela é, entendemos como ela é, porque muita gente usa a Bíblia também como caixinha de promessa, como amuleto, naquilo que lhe convém, usa ela fora do texto, porque um texto bíblico sem o seu contexto vira um pretexto, e nós tivemos isso no Brasil afora. Até mesmo líderes que se perderam com a Bíblia. E olha, quem achou a Bíblia, o livro da lei, foi o sumo sacerdote. Quem teria que estar zelando pela lei, tinha perdido. E é o que acontece hoje. Aqueles que deveriam estar zelando pela simplicidade da palavra de Deus, pela veracidade da palavra de Deus, pela originalidade da palavra de Deus, é aqueles que estão pragmatizando, diluindo a Bíblia Sagrada. É mais ou menos assim, você pega um leite de caixinha aí, desse que vende no supermercado aí. Ali não tem um leite puro. Ali está cheio de conservantes, cheio de produtos misturados de conservante para manter ali, né, tantos anos, manter ali dias ali conservados ali o leite. Um leite puro mesmo, tirado lá do peito da vaca, sem mistura, sem diluição nenhuma, é forte, é diferente, todos nós sabemos disso.
Ou seja, eu estou dando esse exemplo do leite para te falar o que eles estão fazendo com a Bíblia. Estão diluindo a palavra de Deus. Estão pegando os pontos que ele importa, fazendo temas de campanhas para arrecadações monstruosas, para sobrevivência, para até mesmo enriquecimento ilícito. Então, isso tudo eu chamo que a Bíblia está perdida, não literalmente, mas está perdida nos próprios interesses medíocres, antropocêntricos, humanizados dos seres humanos e até de muitos líderes. Então, a Bíblia está perdida. Então, precisamos de voltar para a palavra de Deus. De ler, estudar, entender a palavra de Deus como ela é, como ela precisa ser entendida, porque nas inúmeras, outro aspecto que a Bíblia está perdida, nas inúmeras religiões, falsas religiões ou seitas heréticas que existem, todas elas usam a Bíblia, mas usam de acordo com o seu próprio interesse, de acordo com aquilo que lhe convém. Para não dizer 100%, mas 99% das religiões, não, 100% de qualquer religião, elas têm base na palavra de Deus. Toda ou qualquer igreja que abre, ela usa a Bíblia. Em toda portinha aberta tem a Bíblia. Mas está entendendo ela conforme precisa ser feito? Não está. Está diluindo a palavra de Deus. Está fazendo dela conveniência, conforme lhe convém. Então, de uma forma ou de outra, ela continua perdida. Porque a Bíblia precisa de ser lida, estudada, entendida e interpretada conforme as regras hermenêuticas, seu texto e contexto. E quando lemos a palavra de Deus, estudamos conforme ela é, o que Josias fez quando achou o livro da lei? Ele viu a real situação que ele estava. E viu que estava prestes a um eminente juízo de Deus. E ele então temeu, houve temor. E ele então, com isso, mandou que a leitura do livro da lei fosse feita diante do povo. Ou seja, quando nós estudamos e entendemos a palavra de Deus, nós não procuramos culpado. Ele não procurou culpado, Josias não procurou culpado, ele não procurou culpado. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vemos a nossa real situação. Tem muitos que estão enganados, que estão iludidos, porque não conhecem a Bíblia e nem lhe dá conta da sua real situação que está vivendo. Para que vivemos um verdadeiro avivamento, nós precisamos de ter em tese, em mente, a nossa real situação de que estamos vivendo, como estamos vivendo precariamente e como estamos fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o termômetro que nos sintoniza na nossa real situação de como estamos vivendo. E foi isso que Josias fez. Ele mandou ler a palavra de Deus para o povo, fez a renovação do pacto, destruiu os ídolos, eliminou, acabou com a idolatria. Escute, quem não lê a Bíblia, peca. É isso mesmo. Quem vive na prática do pecado, porque está faltando a leitura e estudo da palavra de Deus. Agora, quem começa a estudar e ler a palavra de Deus, sem diluí-la, sem conveniência, sem nada, aí tem cai na real situação que está, que precisa de melhorar, então para de pecar. Então começa a estudar, a ler a palavra de Deus, que tu vai parar de pecar. Porque se tu parar de estudar a palavra de Deus, tu vai começar a pecar. E a leitura da palavra, ela automaticamente nos leva também à oração. E aí sim, paremos de viver na prática do pecado. E aí foi o que Josias fez e começou um grande avivamento. O coração de Josias fervia de amor por Deus. E aí começou um grande avivamento e ele voltou e celebrou a maior Páscoa, a celebração da Páscoa. E a restauração do culto e dos ofícios do templo. Ele só começou depois que encontrou o livro da lei. Então Josias foi considerado um dos melhores reis de todo Israel, porque expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. Iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Isso tudo porque ele encontrou o livro da lei, leu o livro da lei e viu a situação que estava e voltou e organizou uma grande Páscoa. E depois de 18 anos, fez uma grande celebração de Páscoa, da festa da Páscoa, que era para ser todo ano, que estava largado, que estava esquecido, como nunca ele fez. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Só vamos vivenciar um verdadeiro avivamento se voltarmos para a palavra de Deus como ela é, sem diluir a
palavra de Deus. Amém, queridos? Todos nós sabemos que a Páscoa relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Hoje nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa foi transformada por Jesus, todos nós sabemos, na ceia do Senhor. A ceia que nos remete para o passado, que éramos escravos do pecado, para o presente, comunhão com Deus, comunhão com os homens, e para o futuro, que muito breve vamos celebrar a ceia do Senhor, juntamente com Jesus, na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Então foi a maior Páscoa da monarquia. E eu encerro esse vídeo falando, precisamos da palavra de Deus, não diluída. Hoje ela não está perdida literalmente, mas ela está perdida na sua interpretação, no falta de interesse das pessoas com a palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus. Uns não lê, outros lê como lê jornal, outros que lê e estuda, mas dilui a palavra e coloca na sua própria conveniência. E assim, tipológica, literalmente não está perdida, mas na prática a palavra de Deus está perdida. Então voltamos para a palavra de Deus, priorizamos a palavra de Deus, lemos, estudamos, entendemos a palavra de Deus como ela é e vivenciamos a palavra de Deus. E aí sim vamos nos conectar na real situação que estamos vivendo, no que precisamos de melhorar, conforme precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E aí sim vamos viver um grande, um real, verdadeiro avivamento. Cito aqui uma frase que eu cito muito do Leonardo Hebrey, do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Sabe por que tarda? Porque estamos satisfeitos sem ele. Como estamos satisfeitos de viver sem ele, então não sentimos necessidade dele. Quando voltarmos para a palavra de Deus, aí vamos sim, a palavra vai nos levar também para a oração e vamos ver como e quanto e como precisamos de um verdadeiro, de um genuíno, de um real avivamento e de buscarmos ao Senhor e só isso só é possível se voltarmos realmente para a palavra de Deus. Vamos viver um grande avivamento. Amém? Deus abençoe a tua vida, espero ter contribuído aí com esse vídeo aula. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe e voltemos para a palavra de Deus. E aí vamos sintonizar onde estamos, onde temos que chegar e qual caminho que temos que traçar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e viver uma vida baseada na palavra de Deus, os propósitos de Deus e tudo para a glória de Deus. Inscreva-se no canal, curte esse vídeo se você gostou, compartilhe, comenta e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.